Você acredita que uma única frase pode mudar completamente o destino de uma pessoa? Que um homem pode ter tanta certeza do próprio poder que comete o maior erro da vida? Olha, eu já contei muitas histórias aqui no canal, mas essa me deixou sem palavras quando descobri. É sobre vingança. É sobre justiça. É sobre amor. Na verdade, é sobre algo muito mais poderoso que tudo isso. Prepara o coração porque a história que vou contar hoje vai te deixar de queixo caído. Tem bilionário. Tem ex-marido narcisista, tem gravidez secreta, investigação federal, jato particular e um plot twist que ninguém, viu vindo. Mas antes de começar, me conta aí nos comentários, você já passou por algum relacionamento tóxico? Onde a pessoa tentou te fazer acreditar que você não conseguia viver sem ela? Porque infelizmente, essa realidade é mais comum do que imaginamos. Era uma terça-feira fria em São Paulo quando Nora Vale, que ainda se chamava Nora Harrington naquele momento, assinou os papéis do divórcio no 47º andar de um dos prédios mais caros da Faria Lima. Sabe aqueles escritórios de advocacia que mais parecem um museu? Piso de mármore, móveis que custam mais que um carro popular, vista deslumbrante da cidade. O escritório parecia uma gaiola de vidro suspensa no céu, com aquela vista panorâmica que, ironicamente, a fazia se sentir mais aprisionada do que nunca. O cheiro era uma mistura estranha. Papel velho, colônia masculina cara e um produto de limpeza com fragrância de limão que tentava disfarçar o peso emocional do que acontecia ali diariamente. Victor Harrington, empresário, bilionário, dono da Harrington Holdings, estava sentado do outro lado da mesa de mogno, ajustando a gravata italiana com a mesma frieza de sempre. 5 anos de casamento e ele nem sequer olhava nos olhos dela. Vocês conhecem esses homens, né? Aqueles que tratam o casamento como mais um negócio na planilha da vida. Pois é, Victor era exatamente isso. Um homem que havia construído um império financeiro tratando pessoas como ativos ou passivos. E Nora? Bom, ela havia se tornado um passivo que precisava ser liquidado. O advogado dele, um sujeito com sorriso de réptil e olhos que combinavam, empurrou a pilha de documentos na direção do Victor. A assinatura dele foi uma marca angular e confiante, um carimbo final na história compartilhada deles. Quando chegou a vez dela assinar, as mãos de Nora tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Imaginem só a situação. Depois de 5 anos sendo Mrs. Harrington, frequentando os círculos mais elitizados de São Paulo, vivendo numa cobertura de revista, ela voltaria a ser apenas Nora Vale. O nome soava estranho na sua cabeça, como uma roupa que não servia mais. Ela lembrou vagamente do dia em que assinou a certidão de casamento, com Victor guiando a mão dela, sussurrando promessas de para sempre. Que piada cruel do destino! Está tudo resolvido? Victor perguntou, usando aquele tom que reservava para reuniões de negócios, cortante, impaciente, vazio de qualquer emoção humana. O advogado acenou, juntando os documentos com uma finalidade arrogante. Tudo resolvido, Sr. Harrington. Os bens foram divididos conforme o acordo. A senhorita Vale deverá desocupar a cobertura até às 17 horas desta tarde. Senhorita Vale. O nome soou estranho e familiar ao mesmo tempo. Ela não era mais Mrs. Harrington, um título que sempre pareceu mais uma descrição de trabalho do que uma identidade. Era apenas Nora de novo. E foi aí que aconteceu o que mudou tudo. Quando se levantaram para sair, o silêncio se estendeu, espesso e sufocante. Nora finalmente encontrou o olhar do Victor, procurando por qualquer sinal de arrependimento, de perda compartilhada, de qualquer coisa além daquela despedida corporativa gelada. Ela não encontrou nada. Os olhos dele, cor de aço polido, eram ilegíveis. Mas então um canto da boca dele se curvou naquele sorriso condescendente e familiar. Era a expressão que ele fazia antes de desferir um golpe mortal numa sala de reuniões ou na sala de estar deles. Ele se inclinou na direção do advogado, mas falou alto o suficiente para ela ouvir, e olha, gente, isso não foi acidente. Foi pura maldade calculada, uma performance deliberada. Ela vai voltar rastejando, ele disse, as palavras saindo como um ronco baixo e confiante. Pode anotar aí, em uma semana ela vai estar implorando para voltar. Ela não consegue sobreviver sem mim. Cara, a crueldade pura e destilada dessa frase me arrepia até hoje. Não era só um insulto. Era a narrativa que ele tinha construído sobre ela durante anos de casamento. Você é muito sensível, Nora. Você não é forte o suficiente. Você precisa de mim. Era assim que ele falava com ela, dia após dia, minando a autoestima dela como uma goteira que aos poucos destrói uma parede. O advogado riu, um som seco e áspero que ecoou pela sala. Nora sentiu uma onda de vergonha subir pelo pescoço.
Ela queria gritar, jogar alguma coisa, despedaçar a compostura perfeita e estéril da sala. Mas as palavras dele tiveram o efeito pretendido, a paralisaram. Anos de ter sua realidade questionada, de ter sua confiança sistematicamente demolida, tinham deixado marcas profundas. E sabe o que é pior? Uma parte dela, lá no fundo, acreditou nele naquele momento. Era como um vírus mental que fica sussurrando: ele está certo, você não vai conseguir. Nora saiu daquele escritório em estado de choque. O barulho da cidade era um zumbido distante. A descida no elevador foi uma eternidade silenciosa. Victor ficou ao lado dela, checando o celular, já partindo para o próximo item da agenda. Quando as portas se abriram para o lobby de mármore, ele saiu sem olhar para trás, desaparecendo no banco traseiro de um carro preto que ronronava na calçada como uma pantera domesticada. Ele não disse tchau. A finalidade foi absoluta. Ela estava sozinha. Verdadeira, completamente sozinha. O acordo de divórcio, que os advogados dele pintaram como generoso, era uma migalha perto da fortuna dele. Dinheiro suficiente para garantir que ela não fosse um incômodo, mas não o bastante para durar muito numa cidade que devora sonhos e carteiras com a mesma voracidade de um monstro faminto. Ela pegou um táxi, a voz saindo como um sussurro fraco, e deu o endereço do único lugar que conseguia pagar. Um motel vagabundo na periferia da cidade, um lugar de almas transitórias e letreiros de neon piscantes. Enquanto o carro se afastava da torre reluzente de aço e vidro da Harrington Holdings, Nora pressionou a mão contra o estômago, um gesto que estava se tornando segunda natureza. Debaixo do tecido fino do vestido havia um segredo. Uma vida, o filho deles. Uma verdade que ela havia descoberto 3 semanas antes. Uma verdade que tentou contar para ele, só para ser recebida com acusações de manipulação, de tentar prendê-lo. Uma descoberta conveniente. Nora, ele tinha dito, a voz carregada de gelo. Não me insulte com sua inteligência. Ele se recusou a acreditar. Se recusou até mesmo a olhar o relatório médico. Não se encaixava na narrativa dele de separação limpa, então ele simplesmente apagou da realidade. Aguentada no banco traseiro, vendo as luzes da cidade se transformarem em listras de fogo frio, as palavras finais do Victor ecoavam na mente dela. Ela vai implorar. Lágrimas que ela se recusou a derramar na frente dele agora corriam pelo rosto, quentes e silenciosas. Naquele momento, no aperto sufocante do medo e desespero, ela acreditou nele. Como diabos ela poderia sobreviver? Grávida, sem dinheiro, completamente quebrada. Ele havia vencido. Tinha levado tudo. O quarto do motel era um estudo em bege e marrom, uma sinfonia de aspirações desbotadas. O carpete, um padrão em espiral de manchas indetermináveis, grudava nas solas dos sapatos dela. O ar estava espesso com os fantasmas de 1000 noites solitárias, fumaça de cigarro velho, ambientador barato e um cheiro subjacente de alvejante que não conseguia apagar completamente o desespero. Uma única lâmpada nua no teto lançava uma luz amarelada e doentia, transformando o quarto numa jaula ictérica. Nora largou a mala perto da porta. Era uma pequena valise de couro surrada, a mesma que possuía antes do Victor, uma relíquia de uma vida que mal lembrava. Continha algumas mudas de roupa, alguns produtos de higiene e um romance de bolso gasto. A soma total dos pertences pessoais que foi autorizada a recolher da cobertura. Tudo o resto, a arte, o guarda-roupa de grife, a vida cuidadosamente curada, tinha pertencido a Mrs. Harrington, e Mrs. Harrington agora estava extinta. Ela afundou na beirada da cama. O colchão gemeu em protesto, suas molas um coro de suspiros cansados. Olhou para o teto manchado de água, traçando os padrões fracos parecidos com mapas com os olhos. Era isso. A primeira noite da sua nova vida. Liberdade. Parecia menos libertação e mais como ser jogada à deriva no oceano frio e negro. As palavras do Victor se repetiam na mente numa alça cruel e implacável. Ela não consegue sobreviver sem mim. Ele havia orquestrado isso. Não tinha apenas se divorciado dela, tinha tentado apagá-la. O desequilíbrio de poder estava lá desde o começo, uma subcorrente sutil que cresceu até virar uma onda gigante. Ele era Victor Harrington, o titã autodidata das finanças, um homem que dobrava o mundo à sua vontade. Ela era apenas Nora Valley, a estudante quieta de história da arte que ele havia tirado da obscuridade, deslumbrado com uma vida que nunca imaginara, e então moldado no acessório polido perfeito para seu braço. Ele a havia isolado devagar e metodicamente. Os amigos dela, ele alegava, ou não estavam impressionados com o sucesso dele ou estavam usando ela para chegar até ele. A família dela, com seus valores modestos de classe média, simplesmente não entendia o mundo deles.
Ele a convenceu de que o jeito dele era o único jeito, que as opiniões dele eram fatos, e que os próprios sentimentos dela eram não confiáveis, até histéricos. Ele fez o mundo dela tão pequeno que ele era seu único habitante, e agora a havia chutado para fora. Uma onda de náusea passou por ela, afiada e ácida. Enjoo matinal. O médico havia chamado, embora para ela fosse um caso de o dia todo. Um lembrete físico constante do segredo que carregava. Ela cambaleou para o banheiro, a mão pressionada na boca. O reflexo que olhou de volta do espelho rachado era uma estranha. O rosto estava pálido, os olhos largos e assombrados, emoldurados por círculos escuros de exaustão. O vestido de seda sob medida que ainda usava, uma relíquia da execução da manhã, parecia absurdo neste cenário sombrio. Ela era um fantasma, assombrando as ruínas de uma vida que fora construída numa fundação de mentiras. Ele nunca a amou. Amou a ideia dela, bonita, maleável, inteligente o suficiente para ser interessante, mas não tanto a ponto de ser uma ameaça. Alguém que pudesse controlar. A gravidez havia sido uma variável imprevista, uma complicação na vida meticulosamente planejada dele, e ele havia lidado com isso com a mesma eficiência implacável que aplicava a uma ação fracassada. Cortou suas perdas. Ela tirou o vestido, deixando-o cair numa poça sedosa no piso sujo de linóleo. Ficou sob o jato fraco e morno do chuveiro, esfregando a pele como se pudesse lavar o toque dele, o cheiro dele, a influência dele. Mas o frio que sentia era até os ossos, um frio que nenhuma quantidade de água quente podia tocar. Envolvida numa toalha puída, ela se encolheu na cama, o medo uma coisa viva no estômago. Como ia fazer isso? O dinheiro na conta mal cobriria alguns meses de aluguel de um apartamento minúsculo, muito menos os custos de cuidado pré-natal, de ter um bebê. Ela não tinha emprego, nenhuma experiência de trabalho recente. A galeria de arte que sonhara em abrir tinha sido descartada pelo Vitor como um hobbyzinho fofo, uma distração de seus deveres reais como esposa dele. O sono parecia um luxo impossível. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto dele, aquele sorriso confiante, e ouvia a voz dele pronunciando sua desgraça, implorando. A palavra era uma marca na alma. Em algum momento nas horas cinzentas de pré-madrugada, a exaustão finalmente a reivindicou. O sono foi superficial e agitado, pontuado por pesadelos de cair, de afogar, de ficar presa em quartos gritando em silêncio. E então, ela foi acordada bruscamente por um som que não pertencia. Era um ronco baixo e poderoso, um som de engenharia refinada que cortou a sinfonia usual de sirenes distantes e caminhões roncando. Estava perto, perto demais. O coração disparou. Nora rastejou até a janela e ergueu um canto da cortina suja. A respiração emperrou na garganta. Parado diretamente em frente à porta do quarto do motel, reluzindo sob o letreiro de neon piscante, estava um Maybach preto. Era longo, elegante e impossível elegante. Uma pantera num ferro velho. Era o tipo de carro que não apenas sugeria riqueza, gritava isso. Um rugido silencioso e autoritário de poder. O primeiro pensamento dela foi: Vitor. Ele tinha vindo para zombar, para vê-la neste estado patético, para provar seu ponto. Um pavor frio a inundou. Mas este não era o carro do Vitor. O dele era um Rolls-Royce personalizado, uma exibição mais ostentosa. Este era diferente, mais sutil, mas de alguma forma mais intimidador. A porta do motorista se abriu, e um homem de terno escuro e impassível saiu. Era alto e impassível, a expressão ilegível. Ele não se aproximou da porta dela. Em vez disso, caminhou para a porta traseira do passageiro e a abriu com um movimento silencioso e reverente, como para a realeza. Ficou ali segurando a porta aberta, o olhar fixo na janela dela. Não estava olhando para o quarto em geral, estava olhando diretamente para ela. Sabia que ela estava ali. Uma batida, suave mas firme, ecoou na porta. Nora congelou, a mão ainda agarrando a cortina. Não podia ser Vitor. Este não era o estilo dele. A crueldade dele era verbal, psicológica. Isso parecia diferente. Era outra coisa completamente. A mente acelerou, passando por um holodex de conhecidos esquecidos da vida anterior. Quem possivelmente poderia saber que estava ali? A batida veio de novo, um pouco mais insistente desta vez. Não era ameaçadora, mas estava claro que a pessoa do outro lado não seria ignorada. Juntando o cobertor fino do motel ao redor do corpo tremendo, Nora respirou fundo. Não sabia se estava caminhando na direção de uma ameaça ou um resgate, mas sabia uma coisa com certeza absoluta. Não podia ficar naquele quarto. A noite mais longa da vida dela havia acabado. O amanhecer estava quebrando, e algo, ou alguém, havia acabado de chegar.
A mão de Nora pairou sobre a maçaneta de latão barata, o coração um tambor frenético contra as costelas. Todo instinto afinado por anos de andar em cascas de ovo ao redor dos humores do Vitor gritava para ela não abrir. Estranhos nas horas de pré-madrugada num lugar como este nunca eram boa notícia. Mas a autoridade silenciosa da cena lá fora, o carro impossível caro, o motorista estoico, anulou o medo dela com uma curiosidade poderosa e desorientadora. Isso não era aleatório, era intencional. Ela girou a fechadura, o clique ecoando alto no quarto pequeno. A porta se abriu num guincho protestando. De pé na calçada de concreto rachado não estava o motorista, mas uma mulher. Estava no final dos 50 anos, com olhos bondosos inteligentes e cabelo grisalho puxado para trás num coque severo mas elegante. Usava um terno cinza simples, perfeitamente talhado. A expressão era de profissionalismo calmo, mas havia uma suavidade ao redor da boca que tranquilizou Nora imediatamente. Senhorita Vale, a mulher perguntou, a voz calma e melodiosa. Meu nome é Evelyn Carr. Fui enviada para buscá-la. Nora apertou o cobertor mais forte. Buscar-me? Não entendo. Quem a enviou? Evelyn ofereceu um sorriso pequeno e tranquilizador. Meu patrão prefere explicar pessoalmente. Ele estava extremamente insistente que a trouxéssemos com toda a pressa. Estava preocupado com seu bem-estar. A palavra pairou no ar frio da manhã. Preocupado com seu bem-estar. A frase era tão estranha, tão antitética à realidade recente dela, que Nora quase riu. Preocupação não era uma moeda no mundo do Vitor. Não vou a lugar nenhum, Nora gaguejou, mesmo sabendo que era mentira. A sordidez do quarto do motel atrás dela era um argumento poderoso. Você tem a pessoa errada. Nora Vale, antes Harrington, recentemente finalizou o divórcio de Victor Harrington, graduada pela Columbia com mestrado em História da Arte, cresceu em Northwood, uma pequena cidade no interior. Evelyn recitou os detalhes não como uma acusação, mas como uma simples declaração de fato. Não há engano. Temos uma muda de roupa para você no carro e café da manhã, se quiser. Temos um voo para pegar. Um voo. A escala disso, a audácia pura, enviou uma onda tonta através de Nora. Isso estava além de qualquer coisa que podia compreender. A mente, ainda atolada no trauma das últimas 24 horas, lutou para processar a informação. Por favor, senhorita Vale, Evelyn disse, o tom gentil mas firme. Ele está esperando. Posso assegurar que não corre perigo. Muito pelo contrário. Algo no olhar firme da mulher, uma sinceridade profunda e inabalável, rompeu o pânico de Nora. Olhou além da Evelyn para o Maybach esperando, uma promessa preta silenciosa de um mundo longe deste. O que tinha a perder? Um colchão manchado e um futuro definido pela profecia cruel do ex-marido. Acenou, um movimento pequeno e espasmódico. Deixe-me só, pegar um minuto. Fechou a porta e se moveu no piloto automático. Vestiu-se rapidamente na calça jeans simples e suéter que havia empacotado, as mãos tremendo enquanto os puxava. Olhou para o reflexo uma última vez. A mulher no espelho ainda estava pálida, ainda assustada. Mas uma fagulha minúscula de algo novo cintilou nos olhos. Não era esperança. Ainda não. Era perplexidade. Quando saiu do quarto, mala na mão, o motorista materializou silenciosamente, tomando a bagagem dela antes que pudesse protestar e guardando-a no porta-malas. Evelyn segurou a porta do carro aberta para ela. O interior era um casulo de couro creme macio e nogueira polida. O ar cheirava fracamente a camomila e cedro. Era tão silencioso que o mundo lá fora parecia desaparecer. No assento oposto havia uma manta de viagem de cachemir, uma garrafa de água e uma pequena bolsa isolada. Enquanto o carro se afastava do motel, Nora não olhou para trás. O Maybach se movia com uma graça poderosa silenciosa, deslizando pela cidade acordando como um fantasma. Evelyn sentou ao lado dela, respeitando o silêncio, criando um oásis de calma. Nora abriu a bolsa isolada. Dentro havia um croissant quente, fruta fresca e uma garrafa térmica de chá de ervas. Comeu devagar, o ato simples de nutrição um bálsamo para os nervos estraçalhados. Dirigiram não para dentro da cidade, mas para os arredores, para um campo de aviação particular menor que nunca soube que existia. Não havia multidões, nenhuma fila de segurança longa. O carro dirigiu diretamente para a pista, parando na base de um jato particular branco elegante cujos motores já estavam gemendo suavemente. O sol da manhã estava apenas começando a escaldar o horizonte, pintando as nuvens em tons de rosa e dourado. Pela primeira vez no que parecia uma eternidade, Nora notou a beleza do amanhecer. Enquanto saía do carro e caminhou na direção do jato,
As peças começaram a se encaixar, formando uma imagem que não se permitirá considerar por muito, muito tempo. Havia apenas uma pessoa que conhecera com este nível de riqueza, este tipo de poder silencioso e subestimado. Uma pessoa que conhecia a história dela, que sabia de onde vinha. O fantasma da infância. Uma figura apareceu no topo da escada do jato, silhueta contra a luz brilhante da cabine. Era alto e magro, vestindo um suéter escuro simples e calças, mas os usava com um ar de confiança inata. Enquanto descia os degraus, as características vieram em foco. Tinha o mesmo cabelo escuro e rebelde que lembrava, embora estivesse cortado mais curto agora. Os mesmos olhos intensos e pensativos, cor de mel escuro. Mas a timidez juvenil se fora, substituída pelas linhas afiadas e definidas de um homem que carregava responsabilidade imensa. A última vez que o vira, ele havia sido um garoto de bolsa com jeans remendados e uma inteligência feroz e faminta. Agora comandava o mundo ao redor com uma autoridade silenciosa e sem esforço. Parou a poucos metros dela, as mãos nos bolsos, um gesto que reconheceu da juventude. Um piscar de sorriso, hesitante e tingido com algo que não conseguia decifrar completamente, talvez arrependimento, tocou os lábios. Nora, ele disse, a voz um ronco baixo familiar que vibrou através dos anos de silêncio. E o nome? Um nome que ninguém havia chamado desde que era adolescente, um nome que Vitor desprezara, quebrou a represa final de sua compostura. Rovan, ela suspirou, o nome um sussurro de descrença. Rovan Lockwood. O fantasma de uma promessa feita 2 décadas atrás numa casa na árvore ao luar sob um dossel de estrelas de verão, havia se materializado numa pista particular, pronto para pará-la da queda. O interior do Gulfstream G650 era menos uma cabine e mais um apartamento de luxo voador. Assentos de couro creme, painéis de madeira polida e assentos de aço escovado criavam uma atmosfera de opulência minimalista serena. Era um mundo longe dos voos comerciais que Nora ocasionalmente pegara com Victor, onde até mesmo a primeira classe parecia lotada e performativa. Aqui havia apenas o ronco suave dos motores e o azul vasto e infinito do céu fora das janelas ovais grandes. Rovan gesticulou para ela tomar um assento, uma poltrona acolchoada que girava para enfrentar uma correspondente através de uma mesinha baixa embutida. Evelyn Carr deu-lhes um aceno discreto antes de desaparecer em direção à frente do avião, deixando-os numa bolha de realidade suspensa, 30.000 pés acima do mundo que despedaçara a vida de Nora. Silêncio, espesso e pesado com história não dita, se assentou entre eles. Nora olhou para o homem oposto a ela, tentando reconciliar o Rovan que conhecia com o sentado diante dela agora. O Rovan da memória era um adolescente alto e ferozmente brilhante que sempre tinha graxa debaixo das unhas de mexer com motores velhos e manchas de tinta nos dedos dos livros que devorava. Era o garoto que sentara ao lado dela na física avançada, que pacientemente explicará cálculo para ela até finalmente fazer sentido. Era o melhor amigo, o confidente, a outra metade de um pacto para escapar da cidadezinha sem futuro e conquistar o mundo. Então o pai morreu. A mãe mudou-os para a Califórnia para ficar com a família. E assim, ele se foi. Haviam prometido escrever, ligar, permanecer amigos para sempre. Mas a vida, como tantas vezes faz, interferiu. As cartas dela ficaram sem resposta. O número do telefone foi desconectado. E devagar a conexão vibrante desbotou numa memória cor sépia. Ela ouviu sussurros anos depois sobre ele abandonar Stanford, sobre alguma startup de tecnologia que lançara de uma garagem. Assumiu que estava bem. Não compreendeu a escala do sucesso. Agora estava claro que bem era o eufemismo do século. Lockwood Aerospace, ela agora lembrou de ver em revistas de negócios. Era dele. Como me encontrou? A voz de Nora era mal um sussurro, um contraste gritante ao ronco poderoso do motor. O olhar de Rovan era direto, os olhos cor de mel segurando os dela. Mantive rastro de você, Nora, de distância. A admissão foi silenciosa, desprovida de qualquer subtom sinistro. Soou mais como uma confissão. Tenho um serviço que me alerta para certos registros públicos. Quando o arquivamento do divórcio Harrington atingiu o sistema, fui notificado. Quando vi os termos do acordo, soube que Victor não havia mudado. Um nó frio se formou no estômago de Nora. Você conhece Victor? Sei dele, Rovan corrigiu, o tom endurecendo quase imperceptivelmente. Homens como Harrington operam no mundo que tenho que navegar. As reputações os precedem. É conhecido por ser implacável, por assumir empresas e destruí-las, por ver pessoas como ativos ou passivos. Sempre me perguntei o que viu em você. Pausou, a expressão amolecendo. Não, isso não está certo. Sabia o que viu. Só odiava que ele conseguisse.
As palavras pairaram no ar, imbuídas com um calor protetor que Nora não sentia de ninguém em anos. Era desconcertante, desorientador. Estava tão acostumada a estar na defensiva, a ter suas percepções distorcidas, que esta sinceridade direta parecia uma língua estrangeira. Eu não sobreviveria sem ele, ela murmurou, as palavras com gosto de cinza. Ele disse ao advogado que eu estaria implorando para voltar dentro de uma semana. O músculo se contraiu na mandíbula de Rova. O ar na cabine pareceu crepitar com uma raiva contida súbita. Ele é um tolo, disse, as palavras cortadas e precisas. Confunde dependência com fraqueza. Nunca entendeu sua força, Nora. Provavelmente nunca sequer procurou por ela. A validação simples, a crença inabalável nela, era um antídoto poderoso ao veneno do Victor. Lágrimas picaram a parte de trás dos olhos, mas elas combateu. Não choraria. Não mais. Um comissário de bordo, tão discreto e profissional quanto Evelyn, apareceu e ofereceu bebidas. Nora pediu água enquanto Rovan pediu café preto. A domesticidade simples do momento parecia surreal. Para onde estamos indo? Ela perguntou, traçando um anel de condensação na mesa polida. Para minha casa no Wyoming, ele respondeu. É silencioso, isolado. Você ficará segura lá. Pode pensar, descansar, decidir o que quer fazer a seguir. Sem pressão, sem expectativas. Wyoming. O nome evocou imagens de espaços abertos amplos, de montanhas e céu infinito. O oposto polar da gaiola dourada que habitara em São Paulo. A ideia era simultaneamente aterrorizante e inebriante liberadora. Por quê, Rovan? A pergunta era a que havia estado gritando na mente desde que viu o rosto dele. Por que está fazendo isso? Não falamos há 15 anos. Ele tomou um gole lento do café, o olhar derivando para as nuvens fora da janela. Por um momento, ela viu o garoto de novo, o adolescente pensativo e introspectivo lutando com um problema complexo demais para uma resposta simples. Quando minha mãe e eu nos mudamos, ele começou, a voz baixa e reflexiva. As coisas estavam ruins, piores do que jamais te contei. Não tínhamos nada. Os primeiros anos foram uma luta. Olhou de volta para ela, os olhos segurando um universo de dor que nunca soubera. Tentei escrever. Tinha uma caixa de cartas que nunca enviei. Por quê? Ela perguntou, a voz rachando. Vergonha, ele admitiu, a palavra nua e sem adornos. Você estava indo para a Colômbia, vivendo esta vida brilhante e reluzente da qual senti que havia sido trancado para fora. Estava trabalhando 2 empregos, mal mantendo a cabeça acima da água, tentando construir algo do zero. Me senti um fracasso. Disse para mim mesmo que entraria em contato quando tivesse algo a oferecer, quando não fosse mais o caso de caridade do lado errado dos trilhos. E então o tempo simplesmente fugiu. A confissão dele era uma chave, destrancando uma parte do passado que havia selado. O silêncio dele não havia sido uma rejeição. Havia sido um escudo para a própria dor, o próprio orgulho. Vi você num gala anos atrás. Estava com ele. Parecia uma boneca de porcelana numa prateleira, bonita e quebrável e intocável. Não me aproximei. Senti que havia perdido minha chance. Todos esses anos ela pensou que ele a havia esquecido. Mas ele estivera observando, esperando. Ela estendeu a mão através da mesa, um gesto hesitante e tremendo. Ele a encontrou instantaneamente, os dedos quentes e fortes, envolvendo os dela. Não era um toque romântico. Era uma conexão, um fechamento de um circuito que havia sido deixado aberto por década e meia. No ronco silencioso do jato, voando milhas acima da terra, Nora sentiu os primeiros tentáculos frágeis de um sentimento esquecido: segurança. A descida para Jackson Hole foi uma obra-prima de arte natural. O céu, um azul cristalino vasto, deu lugar aos picos dentados e cobertos de neve da cordilheira Teton, erguendo-se como divindades de granito do assoalho do vale. Abaixo, o rio Snake esculpia uma fita prateada através de florestas espalhadas de pinheiros e álamos, suas cores de outono uma tapeçaria flamejante de dourado, âmbar e carmesim. Era uma beleza bruta e indomada, um contraste gritante e deslumbrante aos cânions de concreto de São Paulo. O jato pousou com um pequeno solavanco numa pista particular aninhada no vale. Quando Nora saiu na pista, o ar a atingiu primeiro. Era limpo, crocante, e tão frio que pareceu uma limpeza física, esfregando a sujeira residual da cidade dos pulmões. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo sussurro do vento através dos pinheiros e o grito distante de um falcão circulando acima. Um Range Rover preto robusto estava esperando. Rovan pegou a mala dela do comissário de voo, colocando-a atrás ele mesmo antes de segurar a porta do passageiro aberta para ela.
O ato simples de cortesia pareceu simultaneamente arcaico e profundamente consolador. Os motoristas do Vitor sempre haviam lidado com a bagagem. O próprio Vitor nunca segurou uma porta para ela. A viagem do aeroporto foi curta, serpenteando por bosques densos de álamos, cujas folhas tremulavam como moedas douradas na brisa. Passaram por nenhum outro carro, viram nenhum outro sinal de vida. Então as árvores se abriram, e Nora ofegou. Empoleirada numa elevação gentil com vista para o vale estava a casa do Hova. Não era uma mansão no sentido tradicional e ostentoso. Era uma obra deslumbrante de arte arquitetônica, uma estrutura espalhada de vidro, cedro e pedra cinza escura que parecia crescer organicamente da paisagem. Era moderna e minimalista, mas exalava um calor rústico poderoso. Paredes de vidro emolduravam as vistas épicas da montanha, embaçando a linha entre dentro e fora. Era uma fortaleza de solidão, um santuário construído para abraçar a natureza selvagem, não conquistá-la. Bem-vinda ao aviário, Rovan disse silenciosamente enquanto estacionava o carro. O aviário. Gosto de observar as águias, ele disse com um sorriso fraco. E é um lugar para se sentir solto. Dentro, a casa era ainda mais deslumbrante. A área de estar principal era um espaço aberto vasto com um teto elevado apoiado por vigas de madeira maciças. Uma lareira de pedra colossal dominava uma parede enquanto a parede oposta era vidro puro, oferecendo um panorama ininterrupto dos tetons. A decoração era subestimada e masculina. Sofás de couro gasto, tapetes de lã tecidos à mão, e prateleiras cheias não com bugigangas mas com livros. Milhares deles sobre todo o assunto concebível, da física quântica à história antiga. Era uma casa construída para pensar, para ser, não para impressionar. Evelyn Carr estava lá para cumprimentá-los, a presença tão tranquilizante e discreta como sempre. Preparei a ala de hóspedes para você, senhorita Vale, ela disse. Por favor, deixe-me mostrar. Nora a seguiu por um corredor longo e ensolarado. As paredes eram adornadas com arte, mas não era o caos e investimento grau chamativo que Vitor favorecera. Eram peças mais silenciosas, fotografias paisagísticas deslumbrantes em preto e branco, gráficos astronômicos intrincados, e uma única pintura abstrata poderosa que pulsava com cor. A ala de hóspedes era um apartamento contido. Tinha um quarto espaçoso com outra parede de vidro olhando para um bosque de álamos particular, um banheiro que lembrava um spa de alto padrão com uma banheira de imersão profunda esculpida de uma única peça de pedra, e uma sala de estar aconchegante com sua própria lareira e uma pequena biblioteca bem abastecida. Sr. Lockwood pensou que você poderia apreciar seu próprio espaço, Evelyn explicou. Sua mala está no closet. Há alguns essenciais no banheiro, e abastei a cozinha compacta com bebidas e lanches. Por favor, sinta-se em casa. Se precisar de qualquer coisa, apenas use o interfone. Depois que Evelyn saiu, Nora afundou na cama king size, o colchão tão macio que pareceu afundar numa nuvem. Passou a mão sobre a edredom luxuosa azul ardósia. A quietude do quarto era absoluta. Este refúgio dourado era mais luxuoso que a cobertura que havia compartilhado com Vitor, mas sentia-se inteiramente diferente. A casa do Vitor havia sido um showroom, um palco para o sucesso dele. Todo objeto escolhido pela etiqueta de preço e habilidade de impressionar os convidados. Este lugar era um lar. Tinha uma alma. Mas a própria perfeição dele, a escala pura da riqueza e perspicácia do Hova, acendeu uma ansiedade familiar. Havia acabado de escapar de uma gaiola dourada. Havia voado simplesmente para outra, maior? Vitor havia usado a riqueza como ferramenta de controle. Os presentes sempre vinham com cordas anexadas, a generosidade uma dívida a ser paga com compliance e adoração. Havia comprado a lealdade dela, o silêncio, a identidade. Olhou ao redor do quarto bonito nos detalhes pensativos que Hova havia arranjado para o conforto dela, e um medo frio se insinuou. O que Hova esperaria em troca por este resgate extraordinário? Caminhou para a janela, pressionando a testa contra o vidro frio. Um cervo e seu filhote saíram graciosamente do bosque de álamos, movimentos silenciosos e fluidos. Beliscaram a grama, as orelhas se mexendo a cada som, selvagens e livres. Nora os observou, o coração doendo com uma mistura estranha de admiração e desespero. Estava segura por agora. Tinha um lugar para descansar, para curar. Mas ainda estava altera e dependente da bondade e poder de um homem que mal conhecia mais. Os motivos do Rovan permaneciam um mistério, uma equação complexa que ainda não conseguia resolver. Era isto o ato de um amigo há muito perdido pagando uma ligação de infância? Ou era algo mais? Estava resgatando a garota que lembrava, ou adquirindo um novo projeto interessante?
O silêncio das montanhas parecia pressionar sobre ela, vasto e imponente. Havia sido salva de afogar, puxada dos destroços da vida. Mas enquanto ficava nesta casa linda e silenciosa, não conseguia se livrar da sensação de que ainda estava prendendo a respiração, esperando que o outro sapato caísse, esperando para descobrir o verdadeiro custo da salvação. Naquela noite, um fogo rugia na lareira maciça da sala grande, a luz tremulante lançando sombras dançantes no teto de vigas altas. O cheiro de pinho e madeira enchia o ar, um perfume terroso consolador. Fora, o sol havia mergulhado abaixo dos tetons, deixando o céu uma tela machucada de violeta e índigo, picotada com o primeiro brilho afiado das estrelas. Nora havia trocado para um suéter de cachemir macio e leggings que encontrara pensativamente dispostos no closet, roupas simples e confortáveis em seu tamanho. A consideração silenciosa do gesto era simultaneamente tocante e perturbadora. Implicava um nível de conhecimento sobre ela, uma observação silenciosa que ainda estava tentando entender. Encontrou Rowan de pé junto à parede de janelas, um copo de líquido âmbar na mão, olhando para a cordilheira escurecendo. Não estava tanto admirando a vista quanto comungando com ela. Parecia tão parte desta paisagem selvagem quanto a pedra e madeira da casa. É bonito, ela disse, a voz suave, não querendo quebrar o feitiço do quarto. Ele se virou, e a luz do fogo capturou o calor nos olhos. É o único lugar que consigo pensar, ele disse. A cidade é barulhenta demais. Não o som, o ruído, a estática das ambições de outras pessoas, seu desespero. Aqui fora, o sinal é mais claro. Gesticulou para o sofá de couro perto do fogo. Por favor, sente. Despejou um copo de água de uma garrafa de cristal e a colocou na mesa de madeira bruta na frente dela. Não ofereceu álcool, outro detalhe pequeno e considerado que não passou despercebido. Sentaram em silêncio confortável por alguns momentos, o fogo crepitante uma terceira presença no quarto. Foi Rowan quem finalmente o quebrou. Quero que saiba, Nora, ele disse, a voz baixa e séria, que não há cordas anexadas ao estar aqui. Isto não é uma transação. Você não me deve nada. As palavras foram um acerto direto, mirando no coração da ansiedade dela. Era como se pudesse ler o medo e suspeita rodopiando dentro dela. Então por quê? Ela perguntou, a voz mal um sussurro. Precisava entender. Generosidade nesta escala não acontece, Rowan. Não no mundo em que estive vivendo. Ele pousou a bebida e se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos, o olhar intenso e inabalável. O mundo em que você esteve vivendo é o mundo do Victor Harrington. É um ecossistema tóxico projetado para beneficiá-lo e mais ninguém. Não confunda a patologia dele com o jeito que o mundo inteiro funciona. Pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Disse que nunca enviei aquelas cartas. Uma delas foi escrita na noite que descobri que consegui uma bolsa completa para Stanford. Estava tão empolgado. Queria te contar que nosso pacto ainda estava de pé, que estava apenas tomando uma rota diferente. Mas o novo marido da minha mãe achou a carta. Me disse que pessoas como nós não conseguem ter sonhos assim, que devia esquecer meus amigos chiques e focar em conseguir um ofício. Disse que estava mirando alto demais, que só seria um fracasso. Nora podia ouvir o fantasma de dor antiga na voz, o eco de uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Ele estava errado, obviamente, ela disse suavemente. Estava, Rowan concordou, uma tensão sombria ao redor da boca. Mas as coisas que as pessoas dizem para você quando está vulnerável deixam cicatrizes. Podem se tornar o narrador da sua própria história se não tomar cuidado. Victor se tornou seu narrador, não foi? Passou anos te dizendo quem era, do que era capaz, o que valia. E a voz dele era tão alta que afogou a sua. A respiração dela engasgou. Ele viu. Viu tudo. Não estava apenas olhando a superfície. O casamento quebrado, a angústia financeira. Estava olhando a gaiola invisível em que estivera presa, o labirinto psicológico que Victor construíra ao redor dela. Ele me fez sentir pequena, ela confessou, a admissão custando um pedaço do orgulho. Como se eu fosse louca. Dizia coisas, então negava que jamais as disse. Torcia minhas palavras até eu nem saber o que estava tentando dizer. No final, simplesmente parei de falar. Era mais fácil. Gaslighting, Rowan disse, a palavra uma pedra fria e dura no calor do quarto. É uma tática clássica de abusadores. Isolar, desestabilizar e controlar. Fazer a vítima duvidar da própria sanidade para que se torne completamente dependente. Levantou-se e caminhou para o telescópio maciço de pé no canto junto à janela. Mexeu com a lente, de costas para ela.
Sei algo sobre ser controlado, sobre pessoas tentando escrever sua história para você. Quando comecei minha empresa, tinha sócios, homens como Vitor. Viram um garoto inteligente com uma boa ideia que podiam roubar. Tentaram me expulsar, diluir minhas ações, levar tudo. Quase me destruiu. Mas aprendi algo. Poder não é apenas sobre dinheiro. É sobre possuir sua própria narrativa. Vitor levou a sua. Estou apenas dando um lugar silencioso para escrever uma nova. Virou-se de volta para ela, a expressão ilegível na luz tremulante. É por isso que estou fazendo isto, Nora. Porque ninguém deveria ter sua voz roubada. E porque alguém há muito tempo me disse que eu podia construir foguete se quisesse. E pela primeira vez na vida, acreditei que era possível. Estava falando sobre ela. Lembrou daquele dia sentados na casa na árvore, esboçando designs para uma nave espacial num guardanapo enquanto ele explicava astrofísica. Havia olhado para ele com seus olhos ferozes e mente brilhante, e havia dito sem pensar duas vezes: você podia fazer isso de verdade, Rova. Podia construir foguetes. Uma única lágrima, quente e pesada, escapou e traçou um caminho pela bochecha. Não era uma lágrima de tristeza ou medo. Era uma lágrima de libertação. Ele não estava salvando uma vítima. Estava pagando uma dívida de fé. Ele não se moveu para consolá-la. Não correu para preencher o espaço emocional. Deu-lhe a dignidade do próprio momento, um ato silencioso de respeito que foi mais consolador que qualquer abraço poderia ter sido. Mais tarde naquela noite, enquanto jazia na cama impossível confortável, olhando através da parede de vidro para o cobertor de estrelas, tão claras e brilhantes aqui, longe do brilho da cidade, pensou sobre constelações. Eram apenas pontos aleatórios de luz, mas as pessoas haviam traçado linhas entre eles, criando histórias, heróis e mitos. Vitor havia traçado uma constelação ao redor da vida dela e disse que era uma gaiola. Rova estava sugerindo que podia traçar uma nova. Pela primeira vez em 5 anos, enquanto adormecia, não ouviu a voz do Vitor na cabeça. Ouviu o crepitar de um fogo, o sussurro do vento, e o eco revolucionário fraco da própria força esquecida. Os próximos dias passaram num ritmo lento e curativo. Nora dormiu mais do que havia dormido em anos, sonos profundos e restauradores, livres da ansiedade consciente que havia sido sua companheira constante. Acordava tarde para a vista da luz solar manchada através das folhas de álamo e bebia chá no quarto de estar particular, observando a vida selvagem vagar pela janela. Fez longas caminhadas solitárias pelas trilhas perfumadas de pinho que cruzavam a propriedade vasta do Rova. O ar fresco da montanha era um bálsamo para a alma. Rovan era uma presença fantasma. Deixava-a a solidão, um gesto pelo qual era profundamente grata. Estava lá, uma força firme e discreta no fundo, mas nunca a sufocava. Às vezes compartilhavam um café da manhã silencioso ou um jantar simples preparado pela governanta, uma mulher calorosa e a vozinha chamada Rosa Martinez. As conversas eram fáceis, derivando de livros para arte e para as estações mudando. Nunca perguntou sobre Vitor, nunca cutucou as feridas cruas e não cicatrizadas do casamento. Deu espaço. Deu paz. Sentia-se lentamente desabrochando como uma planta que havia sido mantida no escuro por tempo demais, finalmente virando as folhas na direção do sol. A tensão constante nos ombros começou a se dissipar. O tremor nas mãos se acalmou. Começou a ler de novo, perdendo-se nos mundos de ficção e história que encontrou na pequena biblioteca. Pela primeira vez, permitiu-se conectar verdadeiramente com a nova vida dentro dela, não como uma complicação ou segredo, mas como parte do futuro. Deitava a mão no estômago ainda achatado e sussurrava para o bebê, prometendo um mundo de segurança e amor, um mundo livre da sombra do pai. Uma tarde, procurando um livro novo, aventurou-se na biblioteca principal na ala oeste, um quarto que ainda não havia explorado. Era ainda mais impressionante que a sala grande, 2 andares de altura com escadas rolantes e uma pequena escada espiral de ferro batido levando a uma galeria acima. O ar cheirava a couro velho e papel. Era o coração da casa, o núcleo da mente do Rova. Estava passando os dedos pelas lombadas de uma coleção de poesia quando uma televisão discretamente encaixada nas estantes tremeluzou na vida. Estava sintonizada num canal de notícias de negócios 24 horas. Rosa Martinez deve ter estado limpando antes e deixou ligada. Nora se moveu para desligá-la, mas o nome que a âncora disse a parou fria. Vitor Harrington, CEO da Harrington Holdings, está enfrentando escrutínio crescente hoje quando os preços das ações tomaram outro mergulho seguindo o anúncio de uma investigação federal. Nora congelou, a mão pairando sobre o controle remoto. A tela mostrou uma imagem do Vitor parecendo confiante e desafiador, saindo do prédio do apartamento antigo deles. O Chiron na parte inferior da tela dizia:
Harrington Holdings sob investigação por negociação com informação privilegiada. O coração começou a bater um ritmo pesado e doentio contra as costelas. Negociação com informação privilegiada. Lembrou conversas, fragmentos de telefonemas tarde da noite que ouvirá, mas havia sido treinada para ignorar. Victor falando em tons cortados e raivosos sobre uma empresa rival, sobre um negócio que era coisa certa. Havia perguntado sobre isso uma vez, e ele a havia descartado com um afiado. Não se preocupe sua cabecinha bonita com isso, Nora. Isto está fora da sua liga. A âncora de notícias continuou. A investigação parece estar centrada ao redor da aquisição controversa da Aerodyne Technologies, uma empresa aeroespacial menor 6 meses atrás. Fontes dizem que a SEC está investigando negociações de ações suspeitosamente cronometradas feitas por entidades conectadas a Harrington apenas semanas antes da fusão ser anunciada. Aerodyne Technologies. O nome atingiu Nora como um golpe físico. Uma memória, afiada e vívida, irrompeu na mente. Era de cerca de 7 meses atrás. Estava no pequeno escritório doméstico, um espaço que Victor havia relutantemente permitido, pesquisando galerias de arte pequenas e inovadoras para um projeto futuro potencial, um sonho que ainda abrigava. Havia tropeçado num artigo sobre patrocínio corporativo das artes e viu uma menção da Aerodyne, uma empresa elogiada pela cultura employee first e financiamento de programas artísticos locais. Intrigada, havia passado uma hora lendo sobre eles, até imprimindo a declaração de missão e alguns artigos. Mais tarde naquela noite, Victor havia entrado no escritório dela. Uma ocorrência rara. Havia visto os papéis na mesa. O que é isto? Havia perguntado, o tom deceptivamente casual. Havia explicado o interesse, elogiando o ethos da empresa. Ele havia escutado, um olhar estranho e intenso nos olhos, fazendo mais perguntas do que usualmente fazia sobre os hobbies dela. No dia seguinte, os papéis haviam sumido da mesa. Quando perguntou, alegou que as faxineiras devem ter jogado fora. Então havia, do nada, a presenteado com uma pulseira de diamantes Lavi, dizendo que estava orgulhoso dela por se interessar pelo mundo real, e então direcionou a conversa, fazendo-a se sentir tola pelo pequeno projeto. Viu agora. Não havia sido coincidência. Não havia estado interessado no hobby dela. Havia estado bombeando-a para a informação. Havia pensado que ela tinha alguma pista interna, ou estava simplesmente pegando o nome, uma migalha aleatória que havia inocentemente pegado, e tecendo num dos esquemas dele, havia usado. A pesquisa inocente dela havia se tornado uma ferramenta no hiding corporativo dele. A pulseira não havia sido um presente. Havia sido uma distração, um objeto brilhante para fazê-la esquecer. O quarto começou a girar. A profundidade da manipulação dele, o jeito que havia torcido até mesmo suas paixões mais inofensivas para servir à própria ganância, era impressionante. Sentia-se suja, cúmplice. Uma tábua do assoalho rangeu na galeria acima. Nora olhou para cima, sobressaltada. Rowan estava de pé lá, encostado no corrimão. Não estava olhando para a televisão. Estava olhando para ela. O rosto estava impassível, mas os olhos seguravam um conhecimento profundo e doloroso. Havia visto a reação dela. Havia sabido que esta notícia quebraria. A realização amanheceu, fria e aterrorizante. Havia sabido o tempo todo. Era esta investigação a razão que havia voado para resgatá-la. Não era uma amiga muito perdida, mas um peão num jogo muito maior, um jogo entre ele e Victor? Você sabia, ela disse, as palavras uma acusação sufocada. Você sabia que isto estava acontecendo. Ele não negou. Apenas a observou, a expressão uma máscara de controle calmo que de repente parecia assustadoramente familiar. Era a mesma calma que Victor usava quando estava prestes a revelar uma carta de trunfo devastadora. O santuário de repente pareceu uma prisão de novo. O refúgio dourado, uma armadilha lindamente construída. O homem que a havia salvado do monstro. Era apenas outro monstro, um que era simplesmente melhor em esconder os dentes. O tremor havia retornado às mãos, e desta vez não era de fraqueza, mas de uma raiva fria e aterrorizante. O silêncio na biblioteca se estendeu, tenso e frágil como fio de aranha. O único som era o ronco da voz da âncora de notícias, um zumbido sem sentido contra o rugido nos ouvidos de Nora. O olhar impassível do Rowan da galeria acima parecia um peso físico pressionando sobre ela, sufocando-a. Há quanto tempo você sabe? A voz de Nora estava perigosamente silenciosa, despojada de toda a suavidade anterior. Há quanto tempo sabe que Victor estava sendo investigado? Rowan caminhou lentamente para a escada espiral, os passos medidos e deliberados. Desceu sem tirar os olhos dela, os movimentos fluidos e controlados. Parou no último degrau,
criando uma distância cuidadosa entre eles. Minha empresa foi uma das que ele superou na oferta pela Aerodyne. Ele disse, a voz um tom baixo e uniforme que não fez nada para acalmar o pânico crescente dela. Apareceu do nada com uma oferta que estava loucamente inflada. Não fazia sentido. Cheirava mal desde o começo. Então tive minha equipe investigando silenciosamente. A explicação fria e clínica foi pior do que um surto teria sido. Era negócio. Tudo era negócio. Sua equipe. Nora ecoou, uma risada amarga escapando dos lábios. Então todo este resgate, meu divórcio, aquele quarto de motel, isso foi tudo parte da sua investigação silenciosa. Eu era uma entidade conectada ao Harrington que você precisava conseguir do seu lado. Podia ver o lampejo de dor nos olhos dele na acusação dela, mas a compostura permaneceu absoluta. Não, Nora. Te encontrar daquele jeito nunca foi parte do plano. Então havia um plano. Ela retrucou, dando um passo para longe dele, precisando do espaço. Um plano que me envolvia. Qual era, Rova? Ia me usar como testemunha? Me fazer testemunhar contra ele? Esse é o preço de ficar neste refúgio dourado. O preço de você estar aqui, ele disse, a voz finalmente endurecendo, uma borda de aço rastejando no tom calmo. É que está segura. O preço é que o homem que sistematicamente destruiu sua confiança está prestes a ser responsabilizado por seus crimes. O preço é que você e seu bebê conseguem ter um futuro que não é ditado pelos caprichos dele. Não se atreva a falar do meu bebê. Ela explodiu, a mão voando instintivamente para o estômago. Não se atreva a usar meu filho como justificativa para seu jogo corporativo. Isto parou de ser um jogo quando viu o acordo de liquidação. Ele rebateu, a voz subindo para igualar a dela. Quando vi que ele te deixou sem nada depois de 5 anos da sua vida, quando percebi que te jogou fora como um brinquedo quebrado. A investigação já estava acontecendo, Nora. Teria acontecido com ou sem você. Mas quando vi seu nome naquele decreto de divórcio, se tornou pessoal. Finalmente quebrou, a máscara de controle rachando. Passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que lembrou tão vividamente dos anos de adolescente. Droga, Nora. Não sabia que estava grávida até Evelyn me contar no caminho para o Aer. Você consegue imaginar estar morrendo no parto, e seu próprio marido rir da sua cara. Pois é exatamente isso que aconteceu com Sofia. Mas espera só até você descobrir o que o teste de DNA revelou. Essa história vai virar sua cabeça do avesso. A tempestade lá fora parecia um bicho feroz. Cara. Os trovões batiam nas janelas do Hospital Particular São Marcos, aqui no Rio, como se o próprio céu tivesse raiva. E dentro da maternidade? Bom, aí rolava uma tempestade ainda pior. Sofia Santos, 27 anos, uma mulher que misturava fragilidade e coragem de um jeito que dava até arrepio, segurava os lençóis como se a vida dependesse disso. E olha, dependia mesmo. O suor escorria pelo rosto dela, os lábios tremiam, e a respiração saía em golfadas desesperadas. Força, Sofia. Força. Já dá pra ver a cabecinha do bebê. O médico gritava, as luvas já ensanguentadas. Ela berrou de dor, um grito que cortou o silêncio gelado daquele lugar. E com o último esforço que parecia rasgar ela por dentro, o primeiro bebê chegou ao mundo chorando alto. Por um instante, só um instante mesmo, um sorriso fraco apareceu no rosto pálido dela. Meu bebê, meu pequeninho, sussurrou entre lágrimas. Mas cara, a alegria durou menos que um piscar de olhos. O sangue começou a jorrar como uma cachoeira vermelha, encharcando os lençóis brancos, escorrendo no chão frio. O médico mudou completamente o tom. Ela tá perdendo muito sangue. Tragam mais bolsas de sangue, agora. As enfermeiras correram que nem loucas, mãos tremendo, apertando gases, mexendo no soro, gritando números. O cheiro de ferro misturado com desinfetante tomou conta de tudo. A visão da Sofia ficou embaçada, o corpo tremendo enquanto as forças se esvaíam. O coração dela não gritava por ela mesma. Não, gritava pelo segundo filho que ainda estava na barriga. E foi aí que a porta rangeu. David Miller, o marido dela, entrou com um sorriso de deboche. Não era medo, não era preocupação, era pura arrogância estampada na cara. O terno caro dele nem tinha uma gota de chuva, os olhos gelados e distantes. Olha só essa bagunça, zombou, cruzando os braços enquanto olhava o sangue se espalhando como uma pintura macabra. E você ainda quer que eu acredite que essas crianças são minhas? Para de palhaçada, Sofia. Cara, as palavras cortaram ela como facadas. As lágrimas borrariam a visão dela. Não era dor física, era dor na alma mesmo. Com a mão tremendo,
Ela tentou alcançar ele. David, por que você tá falando isso? Eles são seus filhos. Nossos filhos. Ele riu com escárnio, balançando a cabeça. Você acha que eu sou cego? Acha que não vejo como meu pai olha pra você? Não me engana, Sofia. Esses bebês aí, provavelmente são dele. O silêncio no quarto foi de gelar a espinha. As enfermeiras se entreolharam horrorizadas, sem acreditar no que estavam ouvindo. O médico murmurou. Ela tá perdendo sangue demais. Mas o David ali, firme e forte, com aquele sorrisinho maldito só aumentando. O peito da Sofia subia e descia, o coração despedaçado. Mesmo beirando a morte, o marido dela estava rindo da dor dela, acusando ela de trair ele com o próprio pai. Os lábios dela tremeram quando sussurrou. David, você tá errado. Por favor, acredita em mim. Os olhos reviram por um momento, outra onda de sangue jorrou. Os monitores dispararam, números vermelhos piscando avisos desesperados. O segundo bebê ainda não tinha nascido, e a vida da Sofia pendia por um fio mais fino que cabelo. E foi exatamente nesse momento, quando o mundo dela desabou e a risada cruel do David ecoava pelo quarto, que a porta explodiu de novo. Uma voz trovejante rugiu. Mas quem tinha chegado? E que verdade essa pessoa carregava nas mãos? Olha só, antes dessa noite de tempestade no hospital, antes do choro dos recém-nascidos e da risada cruel do marido, a Sofia Santos vivia uma vida simples e humilde. Ela tinha crescido numa cidadezinha do interior de Minas, criada por uma mãe solo que trabalhava em 2 empregos só para botar comida na mesa. A Sofia nunca teve luxo, nunca provou o gostinho da grana farta. O que ela tinha era bondade, resistência e um coração sedento de amor verdadeiro. Aos 21, ela deixou a terrinha para estudar enfermagem aqui no Rio. Queria ajudar o povo, ser uma luz nos momentos mais escuros das pessoas. Enquanto as colegas sonhavam com carreiras glamourosas ou maridos ricos, a Sofia achava alegria cuidando dos doentes, segurando a mão de pacientes que não tinham mais ninguém. O sorriso dela era doce, a voz suave, e todo mundo ao redor admirava o calorzinho que ela irradiava. Foi durante o estágio no Hospital São Marcos que ela conheceu o David Miller. Cara alto, confiante, com aquela pose de quem nasceu no berço de ouro. A família dele era dona de um dos maiores impérios imobiliários do Rio. Para Sofia, ele parecia intocável, tipo uma estrela em outro céu. Mas numa noite, quando ela ficou até tarde depois de um plantão puxado, ele apareceu com flores e aquele sorriso deslumbrante. Dona Sofia, você trabalha demais, provocou. Devia deixar alguém cuidar da senhora, né? A Sofia corou toda, nunca imaginando que alguém como David ia notar ela. Ele correu atrás dela sem parar, enchendo de atenção, jantares caros e promessas de pra sempre. Contra os avisos cuidadosos da mãe, a Sofia se apaixonou de cabeça. Ela acreditou que finalmente tinha encontrado a família que sempre sonhou. O casamento foi tipo conto de fadas, salão grandioso com lustres de cristal e champanhe sem fim. A Sofia, no vestido simples mas elegante, desceu o corredor se sentindo a mulher mais sortuda do mundo. Sussurrou os votos entre lágrimas, prometendo ficar do lado do David na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza. Naquele momento, ela nem sonhava em duvidar do amor dele. Mas né, cara, depois que a lua de mel passou, as rachaduras começaram a aparecer. O David foi ficando distante, distraído com reuniões de madrugada e sumiços sem explicação. Quando a Sofia contou que estava grávida, de gêmeos ainda por cima, ele forçou um sorriso que não chegou nos olhos. O carinho que ela conhecia evaporou. Parou de chegar em casa para jantar, parou de pegar na mão dela, e começou a acusar ela de coisas que ela não conseguia entender. Tem certeza que são meus, Sofia? Perguntou uma noite, a voz afiada como navalha. O coração dela despencou. Ela riu nervosa, achando que era brincadeira cruel. Mas os olhos dele estavam mortalmente sérios. Daquela noite em diante, o homem que ela amava virou um estranho. A Sofia carregou a gravidez sozinha, a saúde se fragilizando conforme os meses passavam. Cada ultrassom, cada chutinho dos bebês, ela encarava com mistura de alegria e medo. Lá no fundo, ela rezava para que o David voltasse para ela, para que ele enxergasse a verdade. Mas em vez disso, ele só se afastava mais, perdido nas próprias desconfianças e segredos. E conforme a data do parto se aproximava, a Sofia sentia que a batalha dela não ia ser só contra os perigos do parto, mas também contra o homem que um dia prometeu amar ela para sempre. O que será que tinha envenenado o coração do David tão profundamente, transformando amor em suspeita e crueldade? O nome da família Miller era falado com admiração e inveja por todo o Rio de Janeiro. Por décadas,
Eles dominaram os quilines da cidade com prédios de vidro altíssimos, apartamentos de luxo e empreendimentos imobiliários gigantescos. No comando de tudo estava Ricardo Miller, pai do David, um homem cuja reputação severa comandava respeito em salas de reunião e galas de caridade. Por fora, os Millers encarnavam o sonho americano perfeito: riqueza, poder e influência tecidos em cada fibra da vida deles. Mas por trás da fachada reluzente havia expectativas sufocantes, tradições rígidas e uma fome impiedosa por controle. O David cresceu sob a sombra do sucesso do pai, nunca elogiado pelos próprios esforços, sempre medido por padrões impossíveis. Um dia tudo isso vai ser seu, o Ricardo dizia, apontando para os quilines da cidade da varanda da cobertura. Mas você precisa provar que é digno. Essas palavras moldaram o David num homem desesperado por agradar, desesperado por ser visto como forte. Mas não importava o que conquistasse, o Ricardo continuava distante, oferecendo crítica em vez de aprovação. O coração do David foi endurecendo ao longo dos anos, ansiando por uma validação que nunca vinha. Quando apresentou a Sofia para a família, a reação foi longe de calorosa. O Ricardo estudou ela com olhos calculistas, do jeito que um empresário avalia um investimento arriscado. Ela era bonita, sim, e gentil, mas também era comum, uma enfermeira do interior sem grana, sem conexões. Você podia ter escolhido qualquer uma, resmungou Ricardo pro David depois do primeiro jantar juntos. Por que ela? O David cerrou a mandíbula, mas não disse nada. Ele amava a Sofia naquela época, com força, desafiadoramente. Mas bem lá no fundo, as palavras do pai plantaram sementes de dúvida. Uma mulher como a Sofia realmente pertencia ao mundo deles, cheio de riqueza reluzente e regras não escritas? As reuniões da família Miller eram um desfile sem fim de status e aparências. Socialites e diamantes, empresários se gabando de lucros, mulheres cochichando atrás de taças de champanhe. A Sofia se sentia fora do lugar, tipo convidada que tinha entrado na festa errada. Ela sorria educadamente, aguentava os olhares de soslaio e dizia para si mesma que o amor seria suficiente para fazer a ponte entre suas raízes humildes e o império do David. Mas amor na casa dos Miller era sempre sufocado por suspeita e orgulho. Boatos começaram a circular, sussurrinhos no início, depois mais alto. Uma empregada mencionou que o Ricardo tinha sido estranhamente gentil com a Sofia durante uma gala, oferecendo o braço quando ela tropeçou. Uma prima distante brincou que a Sofia se parecia com uma versão mais nova da falecida esposa do Ricardo. Essas palavras, descuidadas e cruéis, chegaram aos ouvidos do David como veneno. Tá vendo como o pessoal fala? O David explodiu na Sofia uma noite, o rosto vermelho de raiva. Eles acham que meu pai tem sentimentos por você. O coração da Sofia se despedaçou. Ela nunca olhou para o Ricardo como nada além de figura paterna, o homem poderoso que a intimidava mais que qualquer um. Mas as inseguranças do David, alimentadas por anos ansiando a aprovação do pai, transformaram esses sussurros em punhais. E assim o homem que uma vez jurou proteger ela começou a duvidar dela, a ver ela como ameaça em vez de parceira. A Sofia sentia as paredes se fechando, o peso esmagador de um mundo ao qual nunca poderia pertencer completamente. E enquanto os Miller apertavam o controle sobre aparências, o amor do David por ela escorregava para algo bem mais perigoso: ressentimento. Antes das suspeitas, antes das traições, antes dos olhares gelados nos jantares em família, houve um tempo em que o amor da Sofia e do David parecia puro, mágico e inquebrantável. Era um capítulo que ela frequentemente repassava na mente quando as noites ficavam pesadas, o tipo de lembrança que mantinha o coração dela vivo mesmo quando tudo ao redor começava a desabar. Tudo começou no Hospital São Marcos. A Sofia estava fazendo plantão noturno, exausta depois de cuidar de pacientes por 12 horas seguidas. Os pés doíam, o uniforme cheirava levemente a antisséptico, e o cabelo estava preso num coque bagunçado. Ela estava lavando equipamentos na quietude da enfermaria quando David apareceu segurando um buquê de rosas frescas. Enfermeira não dorme nunca, provocou, o sorriso iluminando o corredor escuro. A Sofia piscou surpresa. Homens como David, polidos, confiantes, cercados de privilégio, geralmente não notavam mulheres como ela. Mas ali estava ele, encostado casualmente na parede, olhando para ela como se fosse a única pessoa no mundo. Naquela noite, ele acompanhou ela para casa. As luzes da cidade brilhavam acima deles, o ar cheirava levemente a chuva. Conversaram por horas sobre a infância dela no interior, as lutas dele vivendo sob a sombra do pai, e os sonhos compartilhados de construir algo significativo. O David escutou com atenção, não como herdeiro de uma fortuna, mas como homem genuinamente curioso sobre a mulher ao lado dele. Dali em diante,
O amor floresceu rapidamente. O David aparecia no trabalho com café, insistindo que ela fizesse pausas. Levava ela pro aterro do Flamengo, onde deitavam na grama olhando as estrelas, sussurrando promessas na madrugada. A Sofia, que cresceu sem nunca esperar um conto de fadas, sentia que finalmente estava vivendo um. Quando apresentava ela pros amigos, envolvia o braço protetoramente ao redor dela, orgulhoso de chamar ela de sua. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu, declarava mais de uma vez, e ela acreditava em cada palavra. Havia momentos que a Sofia jamais vai esquecer. O jeito que ele beijava a testa dela antes de viajar a trabalho, como segurava ela bem perto à noite, como se ela fosse âncora no mundo caótico. Quando pediu ela em casamento, não foi em alguma gala reluzente, mas no cantinho quieto do apartamento pequeno dela. Ele se ajoelhou meio desajeitado, segurando um anel que brilhava contra a luz fraca da cozinha, e sussurrou: Sofia, não consigo imaginar minha vida sem você. Casa comigo. Lágrimas embaçaram a visão dela quando acenou que sim, jogando os braços ao redor dele. Aquela foi a noite mais feliz da vida dela. O dia do casamento selou o sonho. A Sofia desceu o corredor num vestido simples, segurando lírios brancos. Os olhos do David brilharam quando ele pegou a mão dela, e por um momento lindo, parecia que nada poderia separar eles. Mas o tempo tem um jeito de testar o amor. O que começou como paixão lentamente se distorceu sob a pressão da riqueza, orgulho e sussurros venenosos. A Sofia frequentemente se agarrava naquelas lembranças iniciais, as rosas, as risadas, as promessas silenciosas. Porque lá no fundo, ela ainda ansiava pelo homem que uma vez fez ela se sentir como a mulher mais querida viva. Mas aquele homem parecia estar escorregando cada vez mais longe, substituído por alguém mais frio do que ela jamais imaginou ser possível. No mundo que parecia determinado a quebrar ela, a Sofia Santos encontrou uma luz firme. Sua melhor amiga, Lilian Pereira. Elas se conheceram anos antes durante a faculdade de enfermagem. Duas jovens mulheres com sonhos diferentes, mas a mesma determinação feroz de sobreviver numa cidade que podia engolir você inteira. A Lilian era destemida, corajosa, sem medo de confrontar qualquer um que ousasse machucar as pessoas que ela amava. Enquanto a Sofia era gentil e quieta, a Lilian era fogo puro. Ela estava lá quando David I conquistou a Sofia, cética desde o comecinho. Cuidado, Sof, alertou com olhos estreitos. Homens como ele tão acostumados a conseguir o que querem. E quando terminam, seguem em frente. Mas a Sofia, cega de amor, sorriu e balançou a cabeça. Você não conhece ele como eu conheço. Ele é diferente. No início, a Lilian queria acreditar na amiga. Compareceu ao casamento vestida de azul claro, aplaudindo quando a Sofia desceu o corredor radiante de alegria. Comemorou durante os votos, tentando ignorar os olhares gelados da família Miller, que claramente desprezavam o passado humilde da Sofia. Pelo bem da Sofia, a Lilian ficou calada. Mas conforme os meses passaram, ela começou a notar mudanças. Os telefonemas alegres da Sofia ficaram mais curtos. A risada sumiu. Quando a Lilian visitava a mansão Miller, encontrava a amiga sentada sozinha na varanda, olhos vermelhos de tanto chorar. Me conta o que tá errado, a Lilian exigiu, agarrando a mão da Sofia. A Sofia hesitou, depois sussurrou. Ele não olha mais pra mim do mesmo jeito. Não volta pra casa à noite. Às vezes me acusa de coisas que não entendo. O coração da Lilian queimou de raiva. Ela queria marchar porta adentro, agarrar o David pelo colarinho e exigir respostas. Mas olhando pro estado frágil da Sofia, engoliu a raiva e em vez disso puxou ela num abraço apertado. Então eu vou ser seu escudo. Aconteça o que acontecer, você não vai enfrentar isso sozinha. Daquele dia em diante, a Lilian se tornou a guardiã silenciosa da Sofia. Levava ela nas consultas médicas quando David estava ocupado demais. Passava a noite durante os meses difíceis da gravidez, segurando a mão da Sofia durante enjoos e desmaios intermináveis. Cozinhava refeições quando a Sofia estava fraca demais, sussurrava encorajamento quando a Sofia sentia vontade de desistir, e enxugava lágrimas quando o peso da traição ficava pesado demais. A Sofia frequentemente dizia para ela, não sei o que faria sem você. E a Lilian sorria, escondendo a fúria que sentia pelo David. Uma noite, a Sofia finalmente confessou a ferida mais cruel. Ele acha que os bebês não são dele. A Lilian cerrou os punhos, lágrimas de raiva brotando nos olhos. Que tipo de monstro acusa a própria esposa grávida de traição? Mas para Sofia, a dor era mais profunda que raiva. Era dor de amor traído, de confiança despedaçada, de sonhos transformados em pesadelos. E enquanto o mundo ao redor dela desabava,
A Lilian permaneceu, a única constante na tempestade, a única pessoa em quem a Sofia ainda podia confiar. Uma tarde chuvosa, as suspeitas crescentes da Sofia a empurraram além do silêncio. O coração dela batia forte enquanto saía do apartamento, segurando uma sombrinha contra o vento frio. O David alegou que estava indo numa reunião de negócios até tarde, mas algo dentro dela sussurrava o contrário. Com passos trêmulos, ela seguiu o motorista que frequentemente dirigia pro David. O carro de luxo preto virou não em direção aos escritórios do centro, mas para um hotel chique brilhando na noite. O peito da Sofia apertou. Ela disse para si mesma que estava errada, que ia ver ele sozinho, talvez encontrando clientes. Mas quando entrou no saguão, o mundo dela desabou. Ali estava ele. O David parado perto do elevador, rindo baixinho, o braço envolvendo uma loira alta num vestido vermelho. A mulher se inclinava nele, sussurrando no ouvido dele, o perfume forte suficiente para sufocar a Sofia mesmo do outro lado do saguão. A visão era inegável. A Sofia ofegou, cobrindo a boca enquanto lágrimas embaçavam a visão. Por um segundo, ela queria virar as costas, correr, mas os pés a traíram. Ela deu um passo à frente, a voz tremendo mas afiada suficiente para perfurar o ar. David? Ele congelou, os olhos arregalando de choque antes de se estreitarem em algo mais escuro, raiva. A loira sorriu com escárnio, claramente sem vergonha, como se desafiasse a Sofia a confrontar ela. A voz da Sofia rachou. Como você pôde? Enquanto eu tô carregando seus filhos, você fica aqui com ela. O saguão ficou silencioso. Alguns espectadores viraram a cabeça, sussurrando. Em vez de culpa, o rosto do David endureceu. Ele deu um passo à frente, as palavras como veneno. Não ouse fazer uma cena, Sofia. Quer que todo mundo ache que você é louca. O coração dela disparou. Louca? Eu vi você. Te segui até aqui porque você tem mentido pra mim. Eu sou sua esposa. Mas o David só riu friamente, o som ecoando pelo salão de mármore. Talvez você devesse se perguntar por que não acredito que essas crianças são minhas. Talvez se você não fosse tão próxima do meu pai, eu não estaria aqui. As acusações cortaram a alma dela. Murmúrios se espalharam pelo saguão. O sorriso maldoso da loira aumentou, curtindo cada grama da humilhação da Sofia. O corpo da Sofia tremeu, a mão instintivamente descansando na barriga inchada enquanto lágrimas escorriam pelas bochechas. Você acha que eu? A voz rachou. Você acha que te traí com seu próprio pai? Como pode acreditar em algo tão vil? Mas o David não se suavizou. Em vez disso, apontou o dedo para ela como se ela fosse a criminosa. Não finja ser inocente, Sofia. Todo mundo vê o jeito que ele olha para você. Talvez esses gêmeos sejam dele, não meus. As palavras eram punhais. A Sofia cambaleou, quase desabando até um funcionário gentil do hotel correr para ampará-la. A dor no peito era insuportável, não só da traição, mas da pura crueldade de ser culpada por pecados que nunca cometeu. O David se virou, oferecendo o braço para a loira como se nada tivesse acontecido. Vai para casa, Sofia. Não se humilhe mais. As lágrimas dela embaçaram as luzes cintilantes do saguão enquanto sussurrava. Você já me destruiu. E quando David entrou no elevador com a amante, a Sofia percebeu que não estava só perdendo o marido, estava perdendo os últimos fragmentos da vida em que uma vez acreditou. O confronto no hotel deixou a Sofia despedaçada, mas o dano não foi só emocional. O estresse e a dor começaram a cobrar um preço pesado no corpo frágil dela. Gravidez de gêmeos já era considerada alto risco, e agora o peso da traição pressionava o peito dela como pedra esmagadora. Nas semanas que se seguiram, a saúde dela despencou. Acordava de manhã com tonturas tão fortes que tinha que se agarrar nas paredes só para chegar ao banheiro. Os tornozelos incharam. O coração disparava imprevisivelmente. E às vezes a visão embaçava até mal conseguir enxergar. Pior ainda eram as câimbras agudas que vinham sem aviso, forçando ela a segurar o estômago em terror. Na próxima consulta médica, o médico franziu a testa lendo os exames. Sofia, você precisa ter muito cuidado. Sua pressão tá alta demais. E com gêmeos, você corre risco de pré-eclâmpsia. Deve evitar estresse. Ela forçou um sorriso pequeno, mas o coração afundou. Como evitar estresse quando toda noite o marido chegava mais tarde, os olhos mais gelados, o telefone vibrando com mensagens de outra mulher? A Lilian tentou intervir, visitando diariamente, cozinhando refeições saudáveis, ajudando com as tarefas. Ela repreendeu a Sofia gentilmente. Você tem que se colocar em primeiro lugar agora. Esquece o David. Foca nesses bebês.
Mas o coração da Sofia não conseguia esquecer tão fácil. Ela ainda ansiava pelo homem que conheceu. O homem que costumava abraçar ela quando tempestades assustavam ela. O homem que uma vez sussurrou sonhos de família. Lá no fundo, rezava toda noite. Talvez quando ele ver eles, vai mudar. Talvez quando segurar nossas crianças, vai lembrar do amor. Uma noite, a dor ficou insuportável. A Sofia desabou na cozinha, as mãos tremendo quando o copo d'água se estilhaçou do lado dela. A Lilian correu com ela para o hospital, onde médicos trabalharam freneticamente para estabilizar ela. O David chegou horas depois, o rosto irritado em vez de preocupado. Outro susto, resmungou, olhando para a figura pálida dela na cama do hospital. Os lábios da Sofia tremeram. David, eu podia ter perdido eles. Podia ter morrido. Em vez de conforto, os olhos dele se estreitaram. Ou talvez isso seja tudo parte da sua encenação, tentando me fazer sentir culpado para eu esquecer o que sei. O coração dela afundou mais fundo ainda. Mesmo no momento mais fraco, sangrando e frágil, ele ainda escolheu suspeita sobre amor. O médico puxou o David de lado. Se ela não reduzir o estresse e descansar adequadamente, pode não sobreviver ao parto. Você precisa apoiar ela. Mas o David só acenou absent-mindedly, os pensamentos em outro lugar, já planejando a próxima escapada com a loira que roubou a atenção dele. Naquela noite, enquanto a Sofia deitava sozinha, colocou as mãos sobre a barriga. Os bebês chutaram gentilmente, como lembrando ela que não estava lutando só por si mesma. Lágrimas rolaram pelas bochechas. Ela sussurrou: vou proteger vocês. Não importa o que me custe, vou trazer vocês para este mundo. A força estava diminuindo, mas a determinação cresceu mais forte. Ela sabia que a estrada à frente seria cheia de dor, talvez até morte. Mas mesmo assim, apesar do sofrimento, não conseguia imaginar que a tempestade mais cruel ainda estava esperando ela no dia em que daria à luz. A noite em que a Sofia entrou em trabalho de parto, a cidade do Rio foi engolida por tempestade violenta. Chuva açoitava as janelas do hospital, trovões rachavam como tambores raivosos, e raios cortavam o céu em cacos de branco. Dentro dos corredores estéreis do Hospital São Marcos, outra tempestade rugia. Uma tempestade dentro do corpo da Sofia, ameaçando tanto a vida dela quanto dos gêmeos não nascidos. Começou com contrações agudas que agarraram ela como garras, roubando o fôlego e forçando ela a gritar de agonia. A Lilian correu pro lado dela imediatamente, as mãos firmes enquanto sussurrava: você vai ficar bem, Sof. Tô bem aqui. Mas o rosto da Sofia estava pálido, os olhos cheios de medo. Ela sabia dos avisos que os médicos tinham dado: a pressão alta, a condição frágil, os riscos de carregar gêmeos. Cada contração parecia que o corpo dela estava se despedaçando. Enfermeiros rodaram ela rapidamente para a sala de parto, os monitores já gritando com cada batimento irregular do coração. O médico berrou ordens: preparem para parto de emergência. Precisamos de bolsas de sangue extras de reserva. A Sofia agarrou a mão da Lilian até os nós dos dedos ficarem brancos. Entre ofegos, sussurrou: promete, se alguma coisa acontecer, cuida deles, por favor. Lágrimas encheram os olhos da Lilian, mas ela acenou: nem ouse falar assim. Você mesma vai conhecer eles. As primeiras horas do trabalho de parto foram brutais. Suor encharcou a testa da Sofia, os gritos ecoando pelas paredes estéreis. A tempestade lá fora batia na cidade como se os próprios céus estivessem chorando por ela. Sangue manchou os lençóis rápido demais, e pânico começou a se espalhar entre a equipe médica. E então, justo quando ela achava que não aguentava mais nenhum momento de dor, a porta se abriu. O David entrou. O terno seco apesar da tempestade lá fora, a expressão fria e distante. Em vez de correr pro lado dela, em vez de oferecer conforto de marido, ele parou no pé da cama com os braços cruzados. Os olhos lacrimejantes da Sofia encontraram os dele. David, por favor, preciso de você. Mas os lábios dele se torceram num sorriso cruel. Que cena! Você tá sangrando, gritando. E mesmo assim não consigo deixar de me perguntar, essas são mesmo minhas crianças? As palavras esmagaram o pouco de força que ela tinha. Enfermeiros congelaram, se entreolhando incrédulos. A Lilian quase explodiu de fúria, mas o aperto fraco da Sofia a segurou. O coração dela batia enquanto lutava por ar. Como? Como pode falar isso, David? Olha pra mim. Não desiste. Foi aí que a porta explodiu de novo. Uma figura alta e imponente entrou, Ricardo Miller, o pai do David. A presença dele preencheu o quarto, comandando tanto medo quanto respeito. Na mão,
Segurava um envelope lacrado. O olhar dele se fixou no David, afiado como lâmina. Você fica aí rindo enquanto sua esposa sangra. Entende mesmo o que tá prestes a perder. A mandíbula do David se contraiu. Não sou eu o idiota aqui. Essas crianças não são minhas. Podem ser suas, pai. As palavras ecoaram como tiro. As enfermeiras ofegaram. Até o médico pausou por uma fração de segundo antes de retomar o trabalho frenético. Mas o Ricardo não se abalou. Em vez disso, ergueu o envelope alto. Ouse me acusar. A voz era baixa, perigosa. Você deixou o ciúme apodrecer seu coração. Mas hoje à noite, a verdade acaba com todas as mentiras. Com um movimento rápido, rasgou o envelope e desdobrou o documento dentro. O papel tremeu nas mãos dele, não de fraqueza, mas do peso do momento. Os olhos escanearam as linhas. Então ergueu o olhar para encontrar o do David. Esses resultados, declarou, segurando o teste de DNA, provam sem dúvida alguma que os gêmeos que a Sofia carrega são seus, David. Não meus. Seus. O quarto caiu em silêncio atordoante. Os únicos sons eram a tempestade rugindo lá fora e o bip constante dos monitores. O rosto do David perdeu a cor. Ele cambaleou para trás, o sorriso despedaçado, a respiração presa na garganta. Isso não pode ser. O Ricardo se aproximou, a voz como aço. Você acusou sua esposa da traição mais vil. Envergonhou ela, abandonou ela, riu do sofrimento dela. E tudo por nada. Essas crianças são do seu sangue, seu futuro. E você? Os olhos se estreitaram. Você quase destruiu eles. A Sofia se mexeu fracamente, os olhos tremulando abertos por breve momento. Viu Ricardo parado alto ao lado dela, o papel na mão, e sussurrou com o último da força. Eu disse, David. Eles são nossos. A cabeça caiu de volta no travesseiro, o corpo tremendo enquanto médicos correram para salvar ela. O David caiu de joelhos, o orgulho desabando com ele. Lágrimas escorreram pelo rosto quando o peso da crueldade dele despencou sobre ele. Olhou para o pai, depois para Sofia, quebrada e sangrando, e pela primeira vez, a voz rachou de desespero. Me perdoa, por favor. Eu estava errado. Mas perdão não viria tão fácil. Porque embora a verdade finalmente tivesse sido revelada, o dano já estava feito, e a vida da Sofia ainda pendia por um fio. O ar dentro da sala de parto estava grosso de tensão. Lá fora, a tempestade ainda rugia, mas não era nada comparado à tempestade rugindo entre pai e filho. Ricardo Miller ficou alto, os resultados do DNA ainda agarrados na mão enquanto David se ajoelhou no chão manchado de sangue, a arrogância despedaçada. Você se envergonhou, trovejou Ricardo, a voz como martelo batendo julgamento. Envergonhou essa família e pior, quebrou o coração da mulher que carregou seus filhos. Que tipo de homem ri enquanto a esposa sangra? Os olhos do David encheram de lágrimas, a voz rachando quando alcançou o pai. Eu pensei, as pessoas falavam. Pessoas. Os olhos do Ricardo relampejaram. Você deixou fofoca e sussurros controlarem você. Deixou a inveja torcer sua mente até acusar a própria esposa do impensável. Você pensou que ela te traiu comigo, seu próprio pai. A voz tremeu, não de fraqueza, mas de fúria. Os ombros do David murcharam sob o peso das palavras do pai. Passei a vida toda na sua sombra. Nada que faço é suficiente. Quando vi como você tratava ela, como era gentil, engasgou segurando um soluço. Pensei que talvez ela fosse o motivo de você olhar para mim com desapontamento. A mandíbula do Ricardo se contraiu. Por um momento, o rosto se suavizou, mas então a raiva voltou. Meu desapontamento nunca foi por causa dela. Foi por causa de você. Tem todo o privilégio, toda a oportunidade, e em vez de mostrar força, escolheu fraqueza. Escolheu suspeita. Escolheu traição. As palavras atingiram o David mais forte que qualquer golpe. Segurou a cabeça, tremendo. As lágrimas pingaram no chão. Eu sei. Vejo agora. Era cego. E enquanto duvidei dela, ela estava lutando pelos meus filhos, pelo meu legado. Virou em direção ao corpo pálido da Sofia na cama, tubos e fios cercando o corpo frágil dela. Meu Deus, o que fiz? O Ricardo se ajoelhou, forçando David a olhar nos olhos. A voz baixou para tom baixo e cortante. Você ainda tem chance de ser homem, mas começa com humildade, com encarar a verdade, com implorar perdão dela, não porque ela deve isso a você, mas porque você não merece. Os lábios do David tremeram. Faço qualquer coisa.
Por favor, pai, me diz que posso consertar isso. O Ricardo se ergueu de novo, dominando o filho. A presença preencheu o quarto, comandando tanto medo quanto respeito. Isso não é para eu decidir. É para Sofia. E agora, a única coisa que importa é se ela sobrevive esta noite. Um grito súbito dos monitores puxou a atenção de volta para ela. Médicos gritaram: "Estamos perdendo ela de novo. Preparem pro segundo bebê. Mexam agora." Enfermeiros correram, a atmosfera eletrificada com urgência. David alcançou desesperadamente a Sofia, as lágrimas caindo livremente. "Fica comigo. Por favor, não me deixa. Eu tava errado. Tava tão errado." Mas os olhos da Sofia tremularam fechados mais uma vez, o corpo tremendo violentamente enquanto a equipe médica lutou para manter ela viva. O olhar do Ricardo endureceu quando virou pro filho. "Se ela morrer hoje à noite, David, o sangue dela vai manchar suas mãos. E nada, nem dinheiro, nem status, nem desculpas, vai limpar isso." E enquanto médicos se prepararam pro último esforço, o quarto se preparou pro resultado que ou salvaria a família deles ou destruiria para sempre. A sala de parto explodiu em caos controlado quando o corpo da Sofia convulsionou sob o peso do trabalho de parto. A pele estava fantasmagoricamente pálida, encharcada de suor, os lábios tremendo como se cada respiração pudesse ser a última. O monitor gritou tons de aviso, números vermelhos piscando na tela. "A pressão dela tá despencando." Uma enfermeira gritou. A voz do médico era afiada. "Precisamos entregar esses bebês agora ou perdemos os 3. A Sofia, mal consciente, sentia o mundo escorregando. Ouviu fragmentos de vozes, sentiu mãos pressionando contra ela, cheirou a picada aguda de antisséptico e ferro. Em algum lugar na mente embaçada, sussurrou para si mesma: "Aguenta por eles, pelos meus bebês." Com o último esforço agonizante, a primeira criança entrou no mundo. Um grito agudo perfurou a tensão, ecoando pelo quarto como milagre. O médico ergueu o bebê brevemente. Uma menina pequenina com bracinhos tremulando, antes de entregar para a enfermeira. "Bebê não tá respirando. Mantenham aquecida." A Sofia conseguiu um sorriso fraco pelas lágrimas. "Minha filha", sussurrou, a voz quebrando. Mas o calvário estava longe do fim. O corpo convulsionou de novo, sangue jorrando mais rápido, manchando os lençóis vermelho profundo. O rosto do médico se contraiu. "Não terminamos. Bebê 2 ainda tá dentro e ela tá sangrando muito. Mexam, pessoal." O David cambaleou para frente, a arrogância arrancada, substituída por pânico puro. Alcançou a mão da Sofia, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por favor, Sof, fica comigo. Eu tava errado. Era cego. Não me deixa agora." As pálpebras da Sofia tremularam, os lábios formando palavras fracas. Promete que vai amar eles. Mesmo se..." A voz sumiu antes de conseguir terminar. "Não." O David gritou, balançando a cabeça desesperadamente. "Não fala assim. Vou amar eles. Juro. Só fica viva, por favor." A segunda contração rasgou ela, forçando outro esforço que quase despedaçou ela. O quarto encheu de gritos, enfermeiros correndo com bolsas de sangue, máquinas bipando loucamente. O Ricardo ficou no pé da cama, punhos cerrados, assistindo impotente enquanto a nora lutava pela vida. Finalmente, com um grito que ecoou pela tempestade lá fora, o segundo bebê chegou. Outro choro cortou o caos. Um menino, dessa vez forte e alto. A enfermeira o ergueu brevemente antes de correr com ele para a incubadora. "Bebê 2 está respirando. Os 2 estão vivos." Alívio lavou o quarto, mas foi passageiro. O corpo da Sofia foi mole, os olhos fechando enquanto o sangue continuou se acumulando embaixo dela. O médico gritou: "Ela tá entrando em choque. Estamos perdendo ela de novo." O David desabou de joelhos do lado da cama, agarrando a mão dela enquanto as lágrimas encharcaram a pele dela. "Não vai, Sofia. Por favor, faço qualquer coisa. Vou mudar. Só volta pra mim. Não me deixa criar eles sem você. Não consigo. Não posso te perder." A voz do Ricardo tremeu, embora permanecesse firme. "Luta, Sofia. Luta por essas crianças. Luta por você mesma." A equipe médica trabalhou freneticamente, pressionando, costurando, transfundindo. Minutos pareceram horas, a tempestade lá fora martelando nas janelas. Então, justo quando a esperança parecia escorregar, um bip fraco soou constante no monitor. O peito da Sofia subiu com respiração frágil. Cor lentamente voltou para as bochechas. O médico suspirou aliviado.
Ela tá estabilizando. Ainda não tá fora de perigo, mas tá aguentando. O David soluçou abertamente, pressionando a testa contra a mão dela. Os gêmeos tinham entrado no mundo vivos, mas a sobrevivência da Sofia ainda era incerta, e o perdão dela ainda mais. A tempestade lá fora estava começando a se acalmar, mas dentro do hospital, a tempestade dentro do David Miller só tinha começado. Os choros dos gêmeos recém-nascidos ecoaram pela sala de parto, frágeis, puros, prova inegável da linhagem dele. E do lado deles deitou a Sofia, pálida e tremendo, o corpo ainda lutando para se agarrar à vida. O Ricardo ficou alto perto da cama, o teste de DNA ainda na mão. A voz estava calma agora, mas o peso das palavras cortou mais fundo que qualquer lâmina. Aí está, David. A verdade que você se recusou a ver. Essas crianças são suas. Ela nunca te traiu. Foi seu medo, seu ciúme, sua fraqueza que transformou amor em veneno. O David desabou no chão, o corpo tremendo quando soluços rasgaram do peito. Enterrou o rosto nas mãos, vergonha engolindo ele inteiro. O que fiz? Sussurrou, a voz quebrando. Destruí ela. Acusei ela do impensável. Enquanto ela estava morrendo. A Lilian, que ficou protetoramente do lado da Sofia, fuzilou ele com olhos queimando de fúria. Você não tem direito de chorar agora, David. Ela precisou de você, e você não estava lá. Quase matou ela com sua crueldade. As palavras perfuraram ele como flechas, mas ele não se defendeu. Sabia que ela estava certa. Cada lembrança das acusações, da zombaria, das noites com outra mulher voltou despencando, cada uma outro punhal de culpa. Rastejou em direção à cama da Sofia, as mãos tremendo quando alcançou os dedos moles dela. Sofia, não mereço você. Não mereço essas crianças. Mas por favor não me deixa. Passo o resto da vida consertando isso se você só abrir os olhos. A Sofia se mexeu fracamente, as pálpebras tremulando, mas não respondeu. As máquinas biparam constante, as respirações frágeis o único sinal que ainda estava com eles. A voz do Ricardo quebrou o silêncio de novo, pesada com autoridade. Você estava tão desesperado para ser visto, David. Tão desesperado para sair da minha sombra. Mas em vez de provar sua força, revelou sua fraqueza. Homem de verdade protege a família. Homem de verdade confia. Os olhos endureceram, quase perdeu tudo por causa do seu orgulho. O David baixou a cabeça, incapaz de encontrar o olhar do pai. Eu sei. E nunca vou me perdoar. Mas ela vai. Ela consegue. Olhou de volta para Sofia, as lágrimas caindo livremente na mão dela. A Lilian cruzou os braços, a voz afiada. Perdão não é algo que você pode exigir, David. É algo que se conquista, se ela escolher dar. A verdade pesou no quarto. Pela primeira vez, o David se viu claramente, não como herdeiro poderoso, não como marido no controle, mas como homem quebrado que tinha traído a única pessoa que o amou incondicionalmente. Os choros dos gêmeos cresceram mais altos, como exigindo atenção dele. Virou, vendo eles embrulhados em cobertores macios, inocentes e intocados pelos pecados do pai. O peito arfou com novos soluços. Quase roubei a mãe deles. Quase roubei de mim mesmo a chance de ser pai deles. Pressionou a testa contra a mão da Sofia, a voz tremendo de desespero. Por favor, Deus, não tira ela de mim. Não deixa meu castigo ser a morte dela. As horas que se seguiram pareceram intermináveis. Médicos trabalharam incansavelmente, e finalmente os monitores se estabilizaram. Sofia Santos estava viva, mas só mal e mal. As respirações vinham rasas, a pele permaneceu fantasmagoricamente pálida, e o corpo tremeu mesmo dormindo. Seriam dias antes de alguém saber se ela estava realmente fora de perigo. A Lilian fez vigília do lado dela, gentilmente limpando a testa úmida da Sofia com pano, sussurrando orações baixinho. Os gêmeos descansaram no berçário, os chorinhos suavizados pela distância. Mas a presença deles era lembrete do que a Sofia lutou tanto para proteger. O David ficou no canto, ombros curvados, os olhos ocos de arrependimento. Cada fibra do ser queria correr para ela, implorar perdão no momento que acordasse. Mas culpa o algemou no lugar. Cada vez que olhava para o corpo frágil dela, ouvia a própria risada cruel ecoando de volta. O Ricardo finalmente quebrou o silêncio pesado. A voz profunda carregou o peso tanto de julgamento quanto de tristeza. Olha para ela, David. Olha o que sua dúvida e arrogância quase custaram. O David baixou a cabeça, lágrimas pingando no chão frio do hospital. Eu sei, pai. Eu sei. Fui cegado pelo ciúme, envenenado por sussurros.
Duvidei dela, duvidei das crianças, duvidei de tudo. E agora? A voz rachou. Agora não mereço ser marido dela. Os olhos do Ricardo, afiados como sempre, não vacilaram. Chegou mais perto, as palavras deliberadas. Você tá certo. Não merece ela. Não depois do que fez. Mas isso não significa que não pode escolher que tipo de homem vai ser deste dia em diante. O peito do David arfou, as mãos tremendo. Me diz como. Me diz o que fazer. Faço qualquer coisa. O Ricardo apontou em direção ao corpo inconsciente da Sofia. Então comece sendo o homem que ela acreditou que você era. O homem que jurou proteger ela. Chega de mentiras, chega de casos, chega de fraqueza. Se ela acordar e escolher te perdoar, vai passar o resto da vida provando que é digno. E se ela não? O tom endureceu como aço. Vai criar essas crianças com respeito pela memória dela, nunca deixando elas sofrerem pelos seus pecados. As lágrimas do David caíram mais forte. Caiu de joelhos, agarrando a mão do pai. Juro pela minha vida. Juro que nunca mais machuco ela. Nunca mais decepciono ela. O Ricardo puxou a mão, os olhos ainda gelados. Palavras não significam nada, David. Só ações importam agora. A Lilian, ouvindo, virou pro David com olhos de fogo. Você acha que promessas apagam o que fez? Deixou ela sozinha nos momentos mais escuros da vida dela. Riu enquanto ela sangrava. Não ouse pedir perdão a menos que esteja disposto a lutar por isso todo dia. O David acenou, a voz quebrando. Vou lutar. Vou mudar. Por um momento, silêncio voltou, quebrado só pela tempestade morrendo lá fora. O Ricardo caminhou para a janela, encarando a luz fraca da madrugada quebrando pelas nuvens. Essa família não vai sobreviver a outra traição, David. Se você falhar de novo, se alguma vez deixar suspeita ou orgulho destruir o que a Sofia lutou para proteger, vai responder para mim. O David engoliu seco, o corpo tremendo sob o peso das palavras do pai. Virou de volta para Sofia, sussurrando pelas lágrimas. Por favor, acorda, Sofia. Me dá mais uma chance de consertar isso. Enquanto a Sofia deitou em recuperação frágil, outra tempestade fermentou fora das paredes do hospital, uma que despojaria o David das próprias ilusões que se agarrou. A mulher que uma vez escolheu sobre a esposa, a amante que sussurrou mentiras no ouvido dele, estava prestes a mostrar as cores verdadeiras. O nome dela era Vanessa, uma socialite loira com saltos afiados e ambição mais afiada ainda. Ela tinha sido veneno nas veias do David, alimentando as dúvidas sobre a Sofia, encorajando as suspeitas, envolvendo ele em afeição falsa. Sempre que questionou a lealdade da Sofia, a voz aveludada da Vanessa pingava veneno. Tem certeza que esses bebês são seus? O Ricardo olha para ela diferente. Não olha? Não seja cego, David. E cego ele tinha sido. Choveu a Vanessa com presentes, joias, roupas de marca, apartamento de cobertura no nome dela. Deu acesso a contas que a Sofia nem sabia que existiam. Cada real gasto era traição dos votos, roubo da família que devia estar protegendo. Mas quando a verdade surfaceu no hospital, os resultados do DNA provando a inocência da Sofia, a Vanessa sumiu no mundo. Por dias, o David tentou ligar, desesperado por conforto, pela distração que ela uma vez proporcionou. Cada ligação sem resposta. Cada mensagem deixada em silêncio. Então veio o golpe final. O banco notificou ele de transferências irregulares. Contas que pensou seguras tinham sido drenadas. A cobertura que comprou para Vanessa estava vazia. Os armários limpos. O cofre despojado. O David dirigiu para lá em frenesi, chuva riscando o para-brisa, as mãos tremendo no volante. Quando chegou, o porteiro deu olhar de pena. Ela saiu, Sr. Miller. Com outro homem, empresário de São Paulo. Tavam rindo quando carregaram as últimas bagagens. O estômago do David despencou. Cambaleou para dentro da cobertura, a voz ecoando pelos corredores vazios. O cheiro do perfume dela permaneceu fraco, mas a presença tinha ido embora. Gavetas escancaradas vazias. Porta-joias sentaram vazios. E o eco da traição tocou mais alto que os passos. Caiu de joelhos no centro do quarto, segurando a cabeça. Não, ela não faria. Mas a verdade era inegável. A Vanessa tinha levado tudo. O dinheiro, o orgulho, as ilusões dele. Naquele silêncio oco, lembranças da Sofia inundaram a mente. As mãos gentis, a risada suave, o jeito que sorria mesmo exausta do trabalho. E então lembrou da própria crueldade, zombando dela,
acusando ela, abandonando ela na hora da necessidade. Tinha trocado diamante por poeira, esposa fiel por cobra de salto alto. Lágrimas embaçaram a visão quando sussurrou pro quarto vazio: traí a única mulher que me amou por isso. Quando finalmente cambaleou de volta pro hospital, era homem quebrado. O terno amarrotado, cabelo desalinhado, olhos vermelhos de chorar. A Lilian olhou com nojo. O Ricardo com desapontamento gelado. Mas o David não tentou mais se defender. Perdi tudo, confessou, a voz crua. E mereço. Mas por favor, não posso perder ela também. Virou em direção ao quarto da Sofia, o coração batendo. Tinha perdido a riqueza, a amante e o orgulho. Mas a pergunta permaneceu. Ainda conseguia reconquistar o amor da mulher que quase destruiu? O quarto estéril do hospital estava silencioso, só o barulho rítmico das máquinas. Dias tinham passado desde a noite angustiante do parto, e a Sofia Santos tinha pairado entre vida e morte. Enfermeiros se moveram gentilmente ao redor dela, checando sinais vitais, ajustando os soros, sussurrando como com medo que as vozes pudessem disturbar o controle frágil dela sobre a vida. A Lilian sentou fielmente na cabeceira, se recusando a sair nem por momento. Segurou a mão da Sofia, sussurrando histórias dos gêmeos, descrevendo os dedinhos pequenos e choros suaves. Eles são lindos, Sof. Tão esperando por você. Tem que acordar e ver eles. Então uma manhã, quando luz da madrugada se derramou pelo quarto, os dedos da Sofia se contraíram. As pálpebras tremularam, pesadas mas determinadas, até abrirem só o suficiente para revelar os olhos cansados. A Lilian ofegou, lágrimas inundando instantaneamente. Sofia, consegue me ouvir? Os lábios da Sofia se separaram, a voz frágil. Meus bebês. Alívio e alegria colidiram quando a Lilian apertou a mão. Tão seguros. Os dois vivos e fortes. Conseguiu, Sofia. A notícia trouxe sorriso fraco pro rosto pálido da Sofia. Mas a exaustão era esmagadora. Mesmo assim, o coração queimou para segurar as crianças, ver com os próprios olhos pelo que quase deu a vida. O Ricardo entrou silenciosamente, o rosto severo se suavizando à vista dela acordada. Bem-vinda de volta, Sofia, disse gentilmente. Você nos deu um susto danado. Mas ficando atrás dele, quebrado e tremendo, estava o David. A postura orgulhosa tinha ido embora, o terno pendurado solto, os olhos inchados de noite sem dormir. Quando viu os olhos da Sofia nele, caiu de joelhos do lado da cama. Sofia. A voz rachou como de criança. Não mereço nem falar seu nome. Te traí. Acusei você de coisas tão vis, tão cruéis. Ri enquanto você sangrava. Agarrou a mão dela desesperadamente, as lágrimas molhando a pele. Agora imploro, me perdoa por favor. A Sofia olhou para ele por longo momento, o peito subindo fracamente, o olhar constante apesar da fragilidade. Lembrou de cada ferida, os olhos gelados, a risada zombeteira, a traição no hotel. O coração doeu com memória da desconfiança dele. Mas também lembrou do homem que uma vez amou, o homem que pediu ela em casamento sob o brilho da luzinha da cozinha pequena. A voz era fraca, mas cada palavra cortou o silêncio. Você me quebrou, David. Quebrou tudo em que acreditei. Lutei pelos nossos filhos enquanto você me abandonou. O David soluçou, pressionando a testa contra a mão. Eu sei. Perdi tudo. A Vanessa, o dinheiro, meu orgulho. Ela me traiu e me deixou sem nada. Mas não é nada comparado ao que fiz com você. Por favor, não tira eles de mim também. Não tira você de mim. Os olhos da Sofia se encheram de lágrimas. Fechou brevemente, inalando trêmula. Perdão não era fácil. Nunca apagaria a dor. Mas quando abriu os olhos de novo, viu os gêmeos na mente. O futuro que mereciam, a família que ansiou. Não te perdoo ainda, sussurrou. Mas vou te dar chance. Não por você, mas por eles. Prove que consegue ser o pai que merecem e talvez um dia o homem com quem casei. O David chorou abertamente, se agarrando à mão dela como linha da vida. Pela primeira vez, esperança tremulou nas ruínas do casamento quebrado. Mas se aquela esperança floresceria ou murcharia dependia das escolhas que faria a Segu.